Glória a vós, Senhor. O Senhor esteja em minha mente, em minha boca e em meu coração. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos os que estão em casa. Assim também vós, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, podemos assentar para meditar um instante a palavra de Deus que nós acabamos de ouvir neste 5º domingo do tempo comum. Como nós bem sabemos, no tempo comum, marcado pela cor verde, que simboliza a esperança de salvação, nossa esperança de alcançarmos o reino dos céus, aqui estamos reunidos para meditar a nossa caminhada de fé, para descobrirmos o que Deus quer de nós, o que Ele quer acrescentar em nossa vida, para alcançarmos a salvação. Assim, todo o tempo comum vai nos recordar que nós estamos numa caminhada terrena, na tentativa de alcançarmos o reino dos céus pela fé em Deus Pai, a fé em Jesus Cristo e a fé no Espírito Santo. Assim a palavra de Deus para nós hoje, primeira leitura do livro do profeta Isaías, recorda para nós aquilo que nós devemos fazer neste mundo para poder alcançar o mundo eterno, a ressurreição, a vida eterna, o reino dos céus. O autor sagrado, o profeta Isaías, vai recordar para todos nós que ser luz no mundo é ser luz de Deus. É você levar o reino de Deus no seu coração e na sua vida e dar testemunho dele. Assim o profeta começa dizendo: se você ver alguém passando necessidade, socorre. Se você vê alguém nu, sem roupa, dê de vestir àquela pessoa. Se você vê alguém sentindo fome, dê de comer. Se você vê alguém sentindo sede, dê de beber. Se você vê alguém passando necessidades, socorre aquela pessoa, porque Deus vê as nossas boas obras. E ser luz no mundo é realizar a vontade de Deus, que se traduz em boas obras. Não queiram chegar no reino dos céus sozinhos. Ou seja, alcançar o reino dos céus é você fazer a vontade de Deus aqui também neste mundo. É você socorrer aqueles que pertencem a Deus. É você saber estender a mão para quem precisa. É você ter palavras acertadas que confortem aqueles que estão aflitos. É você saber dar palavras acertadas para quem está desesperado. É você saber levar ânimo, coragem, ajudar as pessoas. Isto é a caminhada do reino de Deus. Isso é uma caminhada que gera em nós a salvação. E cada um vai descobrindo ali onde é que estão os pontos de salvação na sua vida. O que é que você tem feito na sua caminhada? Quem você já socorreu? Quem você já confortou? A quem você já estendeu a mão? Alguém já te pediu de beber e você foi capaz de lhe oferecer um copo d'água? Alguém já te pediu comida e você foi capaz de partilhar o que você tem na sua casa? Alguém que precisasse de roupas e você foi capaz de oferecer? Um tempo atrás, as mulheres que tinham seus filhos recém-nascidos, à medida que os filhos iam crescendo, elas partilhavam até as fraldas que muitos de vocês usaram. Naquele tempo, não tinha fralda descartável. E as mães de vocês foram capazes de partilhar aquilo que era importante para a vida de vocês. À medida que ia crescendo, doava-se as roupas e os calçados das crianças, doava-se algo chamado coeiro. Era um pano que envolvia toda a criança, passava para as outras crianças. Hoje as crianças já nascem usando roupa de adultos. Assim, no passado havia esta partilha. E sem saber ali o porquê, sem saber como, aquelas mães partilhavam o reino dos céus. Porque veja o que o profeta disse:
dê de vestir a quem está nu, a quem está sem roupa. As mães faziam a vontade de Deus. É o que nós somos chamados também a fazer. E à medida que íamos crescendo, nós também, sem sabermos o porquê e como, íamos às nossas escolas. Hoje não pode mais, no passado podia. A gente levava algo que chamava de merenda. A Liana aqui foi diretora de escola, podia, não podia, Liana? Hoje não pode mais. E ali a gente se sentava com os nossos colegas, muitos levavam, outros não, e nós partilhávamos o que nossas mães preparavam para todos nós levarmos para a escola. Sem saber como nem porquê, nós realizávamos o reino de Deus. Partilhava com os que não tinham aquilo que nós tínhamos. Dávamos de comer a quem não tinha o que comer. O reino de Deus tem essa lógica de ajuda, de fraternidade, de amor, de estender a mão, de oferecer um pouco que você tem para os outros. E ainda que não seja bens materiais, ofereça o que você tem de melhor na sua vida. Quem sabe a sua amizade? Quem sabe o seu amor, aquele que ama o seu esposo e a sua esposa, o seu namorado, a sua namorada, o seu noivo, a sua noiva? Quem sabe você é uma pessoa de paz e consegue oferecer a paz que está na sua vida? Quem sabe você tem palavras acertadas para oferecer à juventude no mundo de hoje? Assim se dá o reino dos céus presente na sua vida, que nos faz um dia alcançá-lo definitivamente. O profeta Isaías está nos convidando a realizar o reino de Deus com o testemunho, com o jeito de ser, com o pouco que nós temos. Assim, agora na segunda leitura de Paulo ao povo de Corinto, uma sequência da liturgia dos demais finais de semanas que nós já estamos acompanhando, Paulo vai até o povo de Corinto 3 domingos atrás. O povo estava questionando, dizendo: olha, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Paulo chega lá com humildade para dizer: olha, com humildade eu venho dizer a todos vocês, nós pertencemos a Jesus Cristo. Só Ele doou a sua vida para nos salvar. Nós pertencemos a Deus. Não iremos nos valer da razão humana, da ciência, da sabedoria e da filosofia para a nossa salvação. Nós iremos nos valer deste homem que nos salva. Na liturgia de domingo passado, ele dizia para todos nós agirmos na humildade ou na pobreza. Pobreza e humildade, eu dizia a mesma coisa na Sagrada Escritura, para alcançarmos o reino dos céus. Hoje, na mesma leitura, na mesma carta, Paulo vai dizer que não se valeu da ciência, da razão humana, não se valeu da sabedoria, mas buscou uma experiência de vida em Cristo para nos oferecer um testemunho que salva. O que ele está dizendo para todos nós é que só Jesus Cristo salva. E na humildade devemos trilhar os seus caminhos para alcançar o reino dos céus, que é sinal para nós de salvação. O que Paulo está nos convidando agora é trilhar este mesmo caminho de fé com humildade, sem buscarmos as experiências humanas, mas a experiência divina do Filho de Deus, Jesus Cristo. O que Paulo está nos convidando é não buscar como exemplo para as nossas vidas, a nossa caminhada humana, os homens e as mulheres presentes neste mundo, mas sobretudo buscar uma experiência que Jesus Cristo fez com Deus Pai, no reino dos céus, e traz para nós esta experiência aqui na terra, para um dia todos nós possamos fazer a mesma experiência no reino dos céus. Veio com Deus no coração, mostrou para todos nós este mesmo Deus, para que nós agora possamos desejar alcançá-lo com toda a nossa força, a nossa fé e a confiança nos passos do Filho de Deus, que nos faz alcançar a salvação. Paulo leva até o povo de Corinto um testemunho de fé, um testemunho de vida, um testemunho de salvação, e nos convida a fazer o mesmo em nossa caminhada terrena. Jesus Cristo agora então no Evangelho de Mateus, o que ele vai dizer para todos nós? Que nós somos sal da terra e luz do mundo. Mas cuidado agora, porque percebam, na vida de vocês, onde é que vocês usam o sal? Jesus Cristo está dizendo que o sal é da terra, mas nós usamos o sal para a nossa alimentação. É claro que ele está usando de uma metáfora, mas para dar-nos um exemplo de que nós devemos dar sabor à nossa vida. Porque se vocês já fizeram a experiência de jogar sal na grama, ou sal na terra, ele mata a grama. Por isso o Mar Morto é conhecido assim. O excesso de sal que tem no Mar Morto, porque o Mar Morto não tem saída para a água. A água simplesmente do Mar Morto vai evaporando, ele não transborda. A água vai evaporando e o excesso de sal no Mar Morto mata tudo o que tem em volta. Não tem peixes, não tem plantas, não tem vegetação em volta do Mar Morto, não tem vida. É um mar sem vida, é um mar que mata.
Assim, se você se tornar uma pessoa salgada demais para os outros, você é capaz de matar a esperança da pessoa, a caminhada da pessoa, a alegria da pessoa. Tem que ser um sal na medida. Quando eu era criança, e faz pouco tempo, quando eu era criança, eu tive problema nos rins. Minha mãe me levou ao médico e o médico falou: olha, esse menino vai ter que comer somente comida sem sal, sem tempero algum. É uma coisa horrorosa dizer para vocês. A gente experimenta 2 colherzinhas e já larga para lá, não quer mais não. Prefere as coisas de doce do que a comida sem sal. Porque de fato, povo de Deus, o sal tem que vir na medida certa. Não pode ser salgado demais e não pode ser sem sal demais. A Lucinha está aí, vou contar para vocês que eu e a Lívia, que trabalhamos aqui na paróquia, a gente cobra da Lucinha para colocar mais sal no pão de queijo e nas broinhas que ela faz. É assim, entreguei a Lucinha ali agora. Mas vejam bem, a comida sem sal, ou nas palavras de Jesus, ela se torna insossa, sem sabor, sem sal. E é claro que a gente reclama. Mas a comida salgada demais também é ruim. Depois a gente vai ter que tomar ali uns 3 litros de água por dia para ver se melhora a vida depois que você come uma comida salgada demais. O que nós queremos então dessa experiência de Cristo? Nós queremos algo que venha na medida certa. E Deus vem para nós na medida certa. Deus não é salgado demais, mas também não é destemperado sem sal. Deus quer que nós sejamos estas pessoas do mundo. Pessoas que conseguem dar sabor. Pessoas que conseguem saborear a suavidade de Deus. Pessoas que conseguem saborear o reino dos céus aqui para alcançá-lo um dia definitivamente. Porque vejam, a palavra salário vem da palavra sal. No passado, usava-se o sal para pagar o trabalho das pessoas. Claro que isso é muito distante de nós. O sal já foi moeda de troca, podemos dizer assim. Trocava-se o sal pelo serviço que a pessoa prestava. Então ali, daquela oferta de sal, veio a palavra salário, para dar o pagamento a quem tinha realizado alguma coisa. Assim, o que Deus quer de nós, quando nos convida a nos tornarmos sal da terra, é poder um dia nos dar uma gratificação pelos trabalhos do testemunho do reino dos céus que nós realizamos aqui. Qual é o trabalho que nós receberemos o pagamento? O testemunho. Qual é o pagamento que nós receberemos? O reino dos céus. Então Jesus não está te pedindo ali para se tornar um sal que mata, e nem muito menos para ser uma pessoa sem sabor. Ele está te pedindo para ser testemunha do reino dos céus. É isso que Jesus está te pedindo, com sabor, com vontade, com coragem, na medida certa, sem matar, sem salgar ninguém. Mas assim mesmo, Jesus Cristo vai nos dizer agora que se o sal perder o sabor, para que ele serve? Para ser jogado fora. Se você deixar de anunciar o reino dos céus, você se torna um sal que perdeu o sabor. E o que vai acontecer? Você vai ser lançado fora do reino de Deus. É isso que vai acontecer. É isso que Jesus está dizendo ali. Você vai ser lançado fora e o que vai acontecer? Você vai ser pisado pelos homens. Se você desistir de Deus, se você desistir da fé, se você desistir da palavra de Deus, você só encontrará o sofrimento, e muitos vão, na nossa linguagem de hoje, caçoar de você. Olha, aquele lá não era de dentro da igreja, aquele jovem não era do movimento, nossa, mas aquele não foi ministro da Eucaristia, aquele não era padre. Ou seja, eles vão pisar porque vocês deixaram de ter o sabor do reino de Deus. Mas Jesus completa dizendo agora que nós seremos luz para o mundo. E da mesma forma, temos que ter o mesmo cuidado. Acredito que todos já fizeram a experiência de viajar à noite. Quando vem no sentido contrário, um carro com um farol muito alto, o que ele te faz? Ele te cega. E é perigoso acontecer o acidente. Da mesma forma, se você vai no sentido de outro e não abaixa o farol do seu carro, você cega o outro e ele pode chocar de frente com você. Ou seja, a luz que Deus quer que nós sejamos tem que ser também uma luz na medida certa, porque se a sua luz for maior do que a luz de Deus, o ditado vai dizer assim: para que a sua luz brilhe, você não precisa ofuscar a luz do outro. Para que brilhe a sua luz, você não precisa ofuscar a luz de Deus. Você tem que ser luz na medida certa. Porque a luz também pode cegar as pessoas. A luz pode queimar as pessoas. A luz pode destruir as coisas na vida da pessoa.
Se você se torna mais luz do que todos na sua casa, ou na nossa linguagem, se você busca parecer mais que os outros, você vai diminuindo cada vez mais o seu esposo ou a sua esposa, os seus filhos, suas filhas, o seu pai, sua mãe, e muito mais você diminui a presença de Deus. Quanto mais sobe a sua luz, diminui a luz de Deus na sua vida, porque você aparece mais do que Deus, ou nos mandamentos, você começa a deixar de amar a Deus para amar apenas a si mesmo. A sua luz aparece, mas desaparece cada vez mais a luz de Deus em sua vida. Por outro lado, se você não for uma luz que brilha no meio das trevas, no meio da escuridão, você vai se tornando aquela luz fraquinha. Para muitos aqui vão se recordar, no passado, quando não havia a Companhia de Energia Elétrica de Minas Gerais, tem que falar o nome completo, o que acontecia? Nós recebíamos luzes dos geradores de energia. Dava certa hora da noite que todo mundo tinha que usar energia, o que acontecia? A luz ficava fraquinha, quase que laranjada, em vez de ficar a clarear o ambiente. Se tornava um ambiente escuro. Se nós voltarmos ainda mais no passado, quem viveu nas roças, nas comunidades rurais, usava-se lamparina. Era uma vasilha com óleo, com um pavio de pano, colocava fogo e aquela lamparina iluminava um certo espaço, mas não iluminava a casa toda. Era uma luz que iluminava, mas que ao mesmo tempo faltava. Não iluminava a casa toda, iluminava só um espaço. E o que Deus quer de nós? Quando nos convida a sermos luz. Você não pode ser luz que cega, mas não pode ser uma luz que clareia apenas um pouco. A luz que nós queremos é a luz de Deus, simbolizado aqui no Círio Pascal, que é a luz de Cristo. A luz que nós queremos ser é a luz de Jesus Cristo na vida das pessoas. A luz que nós queremos ser não é uma luz que cega, que queima e nem nos deixa nas trevas, na escuridão. A luz que nós queremos é a luz de Jesus para iluminar os nossos passos no caminho do reino dos céus. Assim, gostaria de contar para vocês a fábula da conversão das velas. As velas resolveram ali fazer uma conversão e cada uma delas chegou com seu jeito. A vela da fraternidade, a vela da justiça, a vela do amor, a vela da paz e ainda, aqui mais escondido, estava aqui a vela da fé. Assim, todas elas resolveram se reunir, estavam todas por ali a iluminar a vida humana. Vieram todas de Deus, mas num dado momento quis elas aparecerem mais do que Deus. Porém, à medida que elas iam avançando na conversão, elas descobriram que no mundo já não há mais fraternidade. Fraternidade é o amor entre irmãos, que para nós também é mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A fraternidade nos convida a amar e doar nossas vidas uns pelos outros. A vela da fraternidade descobriu que esse amor já estava acabando e ninguém queria saber mais de se amar e respeitar. E num súbito, a vela da fraternidade resolveu desistir e apagou. Depois apareceu por ali a vela da paz. E a vela, vendo que a fraternidade já não estava mais lutando pela humanidade, e vendo que o mundo já não vivia em paz, mas em guerra, e vendo que havia conflitos de família, que havia conflito no meio da juventude, que havia conflito entre os casais, numa mesma sociedade, a divisão, a vela da paz, que já estava quase que por completa queimada, mas queria iluminar a todos, também disse: já não aguento mais buscar a paz para todos, e num súbito também apagou-se. Da mesma forma, as outras velas iam vendo uma a uma desistindo, assim como acontece muitas vezes em nossas vidas, e percebeu que o amor já não reinava mais na vida dos cristãos. As pessoas já não eram mais capazes de amar a Deus como todas as coisas, como vemos no primeiro mandamento. As pessoas já não eram mais capazes de amar a igreja. As pessoas não eram mais capazes de amar o seu trabalho, não eram mais capazes de amar a juventude. As mães já conseguem pouco amar os seus filhos. Os casais já não conseguem se amar como antigamente, quando enviavam até cartas de amor. Já não conseguiam mais. E a vela, que simbolizava também o amor, também desistiu e apagou. Da mesma forma, apareceu por ali a vela que veio para a conversão e buscava para todos a fé. E vendo que os homens já não tinham mais fé em seu coração, muitos já se afastavam, muitos não sabiam o porquê, muitos não queriam acreditar.
A fé também foi desanimando, e muitos apareciam só de vez em quando, talvez numa quarta-feira de cinzas, talvez na Semana Santa, talvez numa festa de padroeiro, mas muitos já iam desistindo, muitos não queriam saber mais de ter fé, e o mundo contrário à fé fez com que muitos desistissem, e a fé também desistiu e apagou. Maior do que todos, e deveria favorecer a todos, havia por ali a vela da justiça. Deveria favorecer os mais necessitados. Veio para eles, mas já não mais os socorria. E diante da justiça, alguns achavam que era maior do que todos, ao ponto de fazer justiça com as próprias mãos. E a justiça que todos queriam era a justiça de Deus, mesmo que uma justiça cega, mas era para todos. Vendo a vela da justiça, que não mais havia justiça para todos, que não reinava mais por ali uma justa justiça, também desistiu e apagou. Mas apareceu por ali e viu que tudo estava apagado, e viu que por ali já não via mais nenhuma solução para tudo. Apareceu uma vela que ainda não tinha sido acesa, e ela foi lá para buscar a vela da fraternidade, da justiça, do amor, da fé e da paz. Vendo aquela situação, não podia compreender o que havia acontecido. Veio para o que era seu, mas não recebeu. Era uma vela sem nome, de pouca expressão, pequena diante das outras, ainda não acesa. E vendo aquela situação, pensou consigo mesmo: o que eu devo fazer? O que você deve fazer? A vela é a expressão de cada um de nós, que nós devemos buscar em Deus aquilo que queremos para todos, para nos tornarmos luz para o mundo, luz para todos. E cada um de nós deve buscar na fonte que é Jesus Cristo tudo aquilo que precisamos para a nossa caminhada de fé. E cada um de nós buscou em Cristo a justiça, o amor, a paz, a fé, a fraternidade, e um a um foram partilhando e se tornando luz para o mundo, para levar a fraternidade. Somos todos chamados a sermos pessoas justas no mundo. Somos todos chamados a amar-nos uns aos outros como Jesus Cristo nos amou. Somos todos chamados a sermos pessoas de paz e não de guerra. E somos todos chamados pela fé a sermos sal da terra e luz do mundo, para que esta vela que partilha possa se apagar algumas vezes, mas que busque em Cristo novamente a fonte para tudo. E nesta busca da fé, possamos um dia alcançarmos o reino de Deus. Creio em Deus Pai,